Organização Mundial da Saúde fala em infectados e mortos em 77 países e territórios, segundo os dados desta quinta-feira, 5/03. Mas esses números não contam toda a história. Alguns números mudam porque coisas novas estão acontecendo, mas muitos números estão mudando porque estamos descobrindo coisas que já aconteceram, resume Mark Lipsitch, professor de epidemiologia da Universidade Harvard, nos Estados Unidos. Para Neil Ferguson, especialista do Centro para Análise de Doenças Infecciosas do Imperial College, de Londres, o descompasso entre a confirmação de casos, o surgimento de sintomas e a piora da doença até uma eventual morte indica que o surto hoje pode ser 10 vezes maior. Mas quantas pessoas estão doentes de fato? Qual é a taxa de mortalidade? Quem se recupera do vírus uma vez está livre da doença? Há risco para mulheres grávidas e crianças. Estima-se hoje que essa taxa gire em torno de 2%, mas esse número tem variado bastante desde o início do surto na cidade chinesa de Wuhan, em dezembro. Em tese, o cálculo do que tem se chamado popularmente de taxa de mortalidade do novo coronavírus é relativamente simples. Escolhe-se uma data, identifica-se quantas pessoas ficam infectadas, quantas morrem e aplica-se uma regra de 3. Mas os cálculos feitos para calcular quão espalhada ou letal está uma doença podem envolver muitos outros elementos, como o período de um ano, um espaço geográfico determinado e a taxa de mortes por 1000 habitantes, algo que não tem sido feito atualmente. A principal lacuna é o número real de infectados. Nem todo mundo que contrai o vírus apresenta sintomas, como tosse seca, febre e falta de ar. E ele pode ser transmitido mesmo que esses sinais não apareçam no período de incubação, de 1 a 14 dias. Atualmente, o número oficial de infectados é e o de mortos. Se a taxa de mortalidade, como se tem falado, fosse calculada a partir desses números, poderíamos dizer que ela mata 3,4 pessoas a cada 100 infectadas, conforme divulgou a Organização Mundial da Saúde. Mas isso seria impreciso porque estaríamos nos baseando apenas no que os especialistas chamam de ponta do iceberg. Esse cenário ignora 2 grandes pontos: o total de pessoas infectadas assintomáticas ou nem tão doentes a ponto de irem para o hospital, o que diminuiria a taxa de mortalidade, e o total de mortes que ainda está por acontecer, o que elevaria a taxa de mortalidade. Para se ter uma ideia da dimensão do número de casos que passam abaixo do radar, Christo Donnelly, professora de epidemiologia do Imperial College, cruzou dados de pessoas doentes com o número de voos para estimar que 2/3 dos casos exportados por Wuhan não foram detectados ou monitorados pelas autoridades estrangeiras. Ferguson, também do Imperial College, explica que o surto tem dobrado de tamanho a cada 5 dias e que leva 20 dias entre o surgimento de sintomas e uma eventual morte. Ou seja, as mortes que vemos hoje correspondem ao estado de epidemia de 20 dias atrás em cada um desses países. Isso quer dizer que a epidemia deveria ser 10 vezes menor 20 dias atrás, e então você multiplica isso por um fator de 100, no caso das mortes, e você tem um multiplicador por 1000. Lipsitch, de Harvard, afirma que o melhor jeito de estimar com mais precisão o número real de pessoas doentes é a partir de estudos serológicos com amostras da população, procurando anticorpos nas pessoas para saber se elas foram infectadas ou não, a despeito de sintomas ou notificações oficiais. Essas análises estão em curso na China, mas devem demorar a gerar resultados. Até agora, o estudo mais amplo sobre o novo coronavírus analisou mais de 44 mil casos na China. Foi identificada uma taxa geral de mortalidade em torno de 2,3%, mas ela varia bastante a depender da faixa etária. Em geral, uma vez infectada, a pessoa ganha imunidade contra a doença. Isso acontece porque o corpo reage aos ataques de vírus e bactérias, por exemplo, e aprende a combater esses micróbios. O sistema imunológico guarda uma memória dos invasores contra quem já lutou antes. Parte dessa memória é mantida nas células B, que são um tipo de célula imune especializada na produção de apenas um tipo de anticorpo.
Mas informações divulgadas por autoridades da China e do Japão lançaram dúvidas sobre isso. Algumas pessoas que já haviam se recuperado da doença foram diagnosticadas novamente com o vírus. É muito cedo, no entanto, para afirmar se isso é mesmo possível ou houve, por exemplo, alguma falha de diagnóstico, se houve alguma grande mutação ou se o vírus apenas recuou a ponto de não ser mais detectável e depois voltou com força na mesma pessoa. Há também a hipótese de a doença ser capaz de fazer o corpo esquecer como combateu a infecção, quase como uma amnésia imunológica. Isso ocorre com o sarampo, por exemplo, que destrói células B com essa memória. Em geral, mulheres grávidas são mais suscetíveis a infecções respiratórias, como no caso da H1N1, mas especialistas e autoridades afirmam não haver motivo para acreditar que elas ou os bebês sejam mais vulneráveis aos efeitos do novo coronavírus do que qualquer outra pessoa. Também não há qualquer indício de que o vírus possa ser contraído pela amamentação ou no útero, afirma o epidemiologista Wei-Sang da Universidade Northwestern, no ZEUA, coautor de um estudo sobre o novo coronavírus publicado na revista especializada The Lancet. Mas essa hipótese ganhou força no início de fevereiro, quando médicos de Wuhan anunciaram que uma mulher infectada com o novo coronavírus deu à luz um bebê que também foi diagnosticado com a doença horas depois. Os dados ainda são escassos, mas autoridades e especialistas recomendam que mulheres grávidas comuniquem imediatamente aos médicos caso apresentem sintomas. Primeiro, é importante esclarecer que os especialistas não sabem explicar a baixa incidência do coronavírus em crianças. Mas têm hipóteses para isso. O fechamento de escolas, aliás, é uma das medidas mais drásticas adotadas para conter o avanço do surto, afetando também a capacidade dos pais ou responsáveis de trabalharem. Japão e Itália, por exemplo, fecharam todas as escolas. O governo britânico já falou que as escolas poderiam ficar fechadas por até 2 meses e 1/5 da força de trabalho do país poderia ser infectado pela doença, na pior das hipóteses previstas em um relatório. Mas Lipschitz, da Universidade Harvard, tem dúvidas sobre a necessidade disso porque não se sabe qual é o papel que crianças desempenham como transmissores nessa epidemia. Saber isso é essencial porque uma das maiores medidas adotadas é fechar escolas, como foi feito no Japão. Mas não sabemos se essa é uma medida importante de controle da doença ou se é uma medida extremamente cara e desmedida. O fechamento de escolas faz parte da estratégia de combate à doença quando o surto já está instalado em um lugar. Ou seja, a transmissão da doença entre as pessoas que vivem ou circulam ali. Busca-se o menor contato social possível na população. A hipótese mais provável, segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS, é que a epidemia tenha começado em um mercado da cidade chinesa de Wuhan e sido transmitida de um animal vivo para um hospedeiro humano, antes de se espalhar de humano para humano. Vários animais poderiam servir como hospedeiros do novo vírus, especialmente o morcego, conhecido por ser portador de um número considerável de coronavírus diferentes. Quando cientistas decifraram o código genético do novo coronavírus, após coletar uma amostra de um paciente infectado, morcegos se tornaram os principais suspeitos. Não há qualquer evidência científica de que cães e gatos possam transmitir o novo coronavírus para humanos ou outros animais, afirmou a secretária de saúde de Hong Kong, Sophia Chan. O comunicado ocorreu depois da notícia de que o cachorro de uma pessoa infectada com o vírus foi examinado e recebeu um diagnóstico positivo, mas fraco. Diante do quadro de queda do número de novos casos da doença na China, as autoridades já estimam que as transmissões estarão totalmente sob controle até abril. Por outro lado, temem que um eventual efeito bumerangue, já que outros países agora enfrentando o avanço do coronavírus